Olá, boa tarde. Meu nome é Rita Assunção, do Ateliê Artes de Tia Rita. E eu estou fazendo este vídeo para o grupo do WhatsApp Artes para a Vida Saudável. É um grupo de aposentados do Tribunal de Justiça pertencentes ao Simpojude. Eu quero agradecer a Flávia o convite e desde já eu aviso que desculpem qualquer erro, desculpem qualquer falha, esse vídeo está sendo caseiro. Totalmente caseiro, certo? Então assim, quando a Flávia me falou para fazer o vídeo, que eu acertei o desafio, eu tinha em mente, ela pediu a temática junina, então eu tinha em mente duas possibilidades, que seria um caixote ou uma bandeja, e aí de repente eu me vi sem esse material em casa por conta da pandemia. Eu só tenho esse ateliê, eu só tenho esse material no meu ateliê, que fica em Brotas, eu moro na Federação, então bastante complicado ir até lá, buscar, enfim. Então eu optei por fazer uma garrafa, certo? A sugestão foi de minha nora, vendo meu desespero, o que é que eu faço, o que é que eu não faço. E aí eu optei por fazer a garrafa com a técnica cestaria. Essa técnica, ela é bastante versátil, ela é boa de fazer, ela é gostosa de fazer. E assim, eu fiz numa garrafa, certo? Aqui de vinho, mas a gente pode fazer numa lata. Você vê a mesma técnica, mas completamente assim, a tonalidade é diferente. Então, é artesanal. Uma cor, uma técnica não ficará igual a outra, certo? Para a gente trabalhar com a garrafa, nós precisamos ter alguns cuidados. O primeiro é limpar a garrafa, lavar, higienizar por dentro, tá bom? E depois de seco, passar um álcool nela, do lado de fora, né? Limpando, preparando ela para receber o primer. O que é o primer? O primer é um produto que prepara metal e plástico para receber a tinta. Se a gente trabalhar direto em cima da lata ou da garrafa, é possível até que a tinta pegue, mas com certeza qualquer toque que a gente venha dar, ele vai sair, a nossa pintura vai estragar nosso trabalho. Então assim, lavei a garrafa, higienizei, passei o álcool e agora eu vou aplicar o primer, certo? O primer eu prefiro passar dessa forma. Eu passo com o pincel e em seguida pincel, certo? E em seguida eu passo o rolinho. Opa, o rolinho me agarrou aqui. Tá bom? Você vai perceber o seguinte, que ela vai ficar fosca, certo? Ela vai ficar fosca. O ideal é o seguinte, deixar secar naturalmente, tá bom? A gente seca naturalmente, deixa lá quietinha e dá uma outra mão. Por quê? Porque uma mão apenas, principalmente nessa parte de baixo, onde tem essas ranhuras, é possível que não pegue, ele sempre descasca. Então, e por que não secar com secador? Porque se você seca com secador, você vai secar a parte de cima apenas, entendeu? Então tem que respeitar o tempo do produto. Vai passar o primer, vai deixar secar e vai dar uma segunda mão, tá bom? Beleza. Deixa eu recolher aqui o primer, coloquei demais. Gente, pode ser qualquer primer, tá bom? Qualquer primer, inclusive o caseiro. Existe o caseiro que você pode fazer e deixar, assim, mais tempo até, tá bom? Uma vez dado o primer, sequei aqui minha garrafinha. Nós vamos fazer nesta garrafinha aqui, tá certo? Aqui eu já passei 2 mãos de tinta. Porque eu vou trabalhar, interessante, eu vou trabalhar com a tinta marrom. Mas por que eu dei a tinta branca? Porque quanto mais eu preparo
esta superfície, para receber a técnica final, melhor, o risco é menor. Então aqui eu dei 2 mãos de tinta branca, tá certo? Já dei para adiantar. Nós vamos fazer a técnica da cestaria e do ferrugem, imitação do ferrugem. Eu vou separar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma fita crepe, tá bom? E vou utilizar a largura da fita crepe na parte inferior vou isolar, tá bom? Vou isolar. Pronto, isolei. Espera que aqui ficou com defeitozinho, tá bom? Espera aí. E aqui faltou. Isolei aqui. Aí, para impedir que... Aqui o ideal é para impedir que a tinta vaze, você vem com a borrachinha e passa aqui na fita crepe, tá bom? Ou uma lixazinha. E aqui também eu vou passar, eu vou utilizar a marca da própria garrafa, só para facilitar. Eu vou marcar aqui, tá bom? Porque, como eu disse, a parte superior nós vamos fazer uma outra técnica, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver como é que tá. A visualização tá boa, Adriana? Tá. Pronto, olha aí. Ok. Isso. Vamos lá. Nós vamos utilizar para essa técnica a tinta chocolate. Gente, pode ser o chocolate, pode ser o marrom escuro, pode ser chocolate marrom escuro. Tem uma outra cor também que não me ocorre agora. Qualquer outra cor, uma cor escura. Interessante é que seja uma cor escura. Eu tenho uma amiga que já fez inclusive com preto. Vou confessar que eu não gosto muito, eu prefiro com esse tom marrom, tá certo? Então vamos lá. Meu rolinho está molhado, deixa eu dar uma secadinha, que eu usei o primer. Uma secadinha, tá bom? E vamos lá. Certo? Ó, não tem segredo aqui. É passando. Certo? Passo o chocolate ou o marrom escuro. E venho com o rolinho e passo. Agora eu vou dar uma pausa no vídeo, porque eu vou secar, tá certo? Vou usar o secador pra secar isso. Já sequei, tá bom? Esperei um pouquinho perder a quentura do secador e vou dar uma segunda mão, tá bom? Novamente o rolinho. Novamente o rolinho, tá
bom? Acabamos aqui com o rolinho. Lembrando, terminou de usar qualquer material que seja, direto na água, senão, tenha certeza, a gente perde nosso material. E vou dar mais uma secada, certo? Voltamos aqui, eu já sequei, tá certo? Bem sequinho. E agora nós vamos começar nossa cestaria. Existem também várias formas de fazer essa cestaria. O bom do artesanato é isso, né? Essa possibilidade. O stencil, ele vem com 2 lâminas, tá bom? E a gente vai usar a primeira desta forma. Você vê o seguinte, ó. Ele tem, parece um risozinho, uma boquinha. Então, a gente vai utilizar aqui na garrafa, botando a boquinha para cima, tá certo? Deixe eu ajeitar aqui de maneira que eu não perca. Aqui. Eu vou nivelar pela parte de baixo. Como é um vídeo, então pra mim aqui agora vai ser melhor fazer dessa forma, tá bom? Você vê o seguinte, que não deu pra cobrir a garrafa toda. Então, significa que vai ser necessário fazer a emenda. Então, vamos lá. Aqui agora eu vou utilizar a tinta ocre, certo? A cor de baixo que eu queria, a cor escura que eu queria, que eu esqueci, é o castanho. Pode ser um castanho escuro ou castanho claro também, tá certo? E aqui agora, vamos lá. Eu vou trabalhar, meu pincel pituar já estava na água hidratando. Eu vou trabalhar com esse pincel pituar. Deixa eu pegar um paninho aqui para tirar o excesso da tinta. Gente, o segredo de trabalhar com stencil é pouca tinta. Stencil não combina com muita tinta. Então, já aprendi lá. E agora eu vou preencher, certo? Todo, pode ser com batida. Ou pode ser circulando ele. Aqui eu vou preferir da batida, por quê? Porque esta garrafa eu tô observando que ela não encaixou. O stencil não encaixa certo nela, talvez por conta do relevo que ela tem aqui. Então, mas nesta garrafa que eu fiz aqui, ele encaixa perfeitamente. Então, eu acho que deva variar, né, do formato. Aí eu vou preferir bater. E aí a gente vai batendo. Você vê que a todo momento eu tiro o excesso da tinta. Vamos torcer para que não vaze para baixo. Mas como tudo no artesanato a gente consegue consertar, não é para ter estresse. Artesanato tem que ser fonte de alegria, fonte de prazer. No dia que eu acordo, que percebo que não tô bem, que peguei uma coisa para fazer, que deu errado, eu vou dar base. O que é da base? É lixar, é da base, aquela tinta branca e depois lixar. Ai, coisa gostosa para desestressar. Certo? E aqui... Aí, o que é que eu vou fazer? Para o vídeo não ficar muito extenso, porque eu quero ver se eu faço. Eu poderia, assim, dar secadinha aqui e fazer só esse pedaço, mas eu quero concluir toda essa garrafinha, até porque eu não tenho outra para fazer o segundo passo. Então, vai ser nessa aqui. Aí eu vou tirar aqui para vocês verem como ficou e depois vou completar, tá bom? Ó, ela fica assim, certo?
Aí agora eu vou fazer a emenda. Como é que eu faço a emenda? Eu venho aqui, opa, tá vendo aqui? Aí eu venho com o stencil, eu coloco no último, ó, encaixei o último, e aí prendo e prossigo. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou virar aqui pra mim, porque eu preciso... Ó, certo. Ui, tem que ter cuidado pra emenda ficar certa. Tá me dando... Aí, aqui, pronto, consegui. Aí agora eu vou continuar, já emendei e vou continuar a dar batidinha. E já já eu volto. Pode deixar ele latindo, eu disse a menina que eu tenho um cachorro. Então veja bem, eu já passei em toda a garrafinha, certo? Completei, tá bom? Fiz a emenda. E agora eu vou fazer o seguinte, aproveitei, dei uma lavadinha no stencil e vou reposicionar, tá bom? No mesmo lugar, olha. Vamos reposicionar. Então, só relembrando, gente, caso vocês ouçam aí, são as minhas crianças latindo, viu, meus amores? Eu já tentei fazer esse vídeo, outras vezes não consigo, porque eles não deixam. É porque quando eu tô trabalhando lá no meu quarto, eles sempre ficam assim comigo, e aí eu fico conversando, de vez em quando um pega um frasco de tinta, eu não percebo, enfim. Então, veja bem, já coloquei. Só lembrando, a primeira cor que eu usei foi o chocolate, tá bom? Mas pode ser um marrom escuro, pode ser um castanho escuro, ou um marrom claro, ou um castanho claro. Tem que ser uma cor escura, não necessariamente fechada. Eu prefiro o chocolate. Depois eu cobri toda a trama da cestaria com o amarelo ocre. Pode ser também uma amêndoa, pode ser o próprio ocre, tá certo? E agora eu vou começar a dar vida a minha peça, a cestaria, usando... Agora eu vou usar o camurça, tá bom? Assim, se você não tiver o camurça, pega esse amarelo ocre, ou a cor que você colocou aqui na primeira cestaria, e reduz um pouco, acrescenta um branco e vai reduzindo. Vou te botar aqui no meu papelzinho. E assim, aqui o segredo é, ao final deste trabalho, eu vou ver todas as cores. O chocolate de baixo, o amarelo ocre, o camurça, eu vou usar também o mineral. Então, eu não vou cobrir toda essa extensão, tá certo? Eu vou deixar um pouquinho aqui, de um lado, um pouquinho do outro. Aí, como é que eu faço isso? Gente, sem estresse, ó. Vem aqui no meinho e faz isso, ó. Deixa eu chegar aqui. E aí, Adriana, veja aí. Tá visualizando? Aqui, ó. Deixa o cantinho. Certo? Aqui. Tá dando pra ver? Aqui. Ó. Aí eu vou fazer mais um pouco. Vou virar aqui pra mim, porque...
Ó, só o meinho. Tá bom? E aí nós vamos preenchendo esse meio, deixando o cantinho. Às vezes pode acontecer que encoste, sem problema, nós vamos cobrir, então não tem problema, tá bom? Ó, o meinho, certo? Ó, vou varrer, ó, varrendo, tá certo? Ó. Tira o excesso. Deixa eu apoiar aqui, porque eu não sei trabalhar com essa coisa suspensa. Ó. Varrendo, tá bom? Aí agora, deixa eu ver. Ó, deixa eu tirar aqui pra gente ver como é que está. Ó, tá dando pra ver? Pronto. Aí agora eu vou de novo reposicionar. Reposicionar, cadê? Aqui, achei. Às vezes o olho a gente cega e a gente perde, viu? Mas não tem problema. Pronto, reposicionei. E mais uma vez, pro vídeo não ficar muito extenso, eu vou dar uma pausa, tá certo? Então, veja bem, eu já fiz, né, a segunda cor. E agora eu vou fazer o seguinte, vou mais uma vez reposicionar o estêncil e vou reposicionar o estêncil, certo? E agora sim, o primeiro eu trabalhei um pouquinho, deixei nos cantos um pouquinho. O segundo eu trabalhei, não, o primeiro eu trabalhei cobrindo toda a superfície com o amarelo ocre. A segunda camada eu deixei, né, as bordinhas um pouquinho faltando, completei o centro com o camurça. E agora com o camurça eu vou cobrir só o meinho, dando, não, perdão, com o marfim. Isso é coisa de quem tá fazendo o vídeo pela primeira vez. Quer dizer, eu já fiz outros, inclusive lá na loja, mas bem moleque, bem bagunçado. Então, veja bem, agora com o marfim, eu vou fazer só o meinho, certo? Só o meinho. A fita crepe insiste em cair, mas a gente ajeita ela. Pronto, foi. E agora, ó, só o meinho. Só o meinho. Certo? Eu limpo. Só o meinho. Dando a luz. Aqui o ideal seria um pituá menor, mas eu não achei. Esse tá carequinha. Então vamos lá. Trabalho de ladinho dá certo. Ó, só o meio. Então vamos ver. Esse lado só o amarelo ocre, o camurça. Esse lado, o amarelo ocre, o camurça e o marfim, tá bom? Vamos fazer aqui em mim, mais uma vez. Opa! De novo o meinho, tá bom? Ó. Sempre varrendo. Sempre varrendo. Aí eu voltei aqui, vou tirar, ó como fica. Ah, faltou aqui um. Eu venho com o meu pincelzinho, ó, e na mão mesmo, ó.
Tá sem graça, né? Tá esquisito, mas vai ficar bacana já já. Vamos lá. Aqui. Ui. Nem prendi com fita crepe. Opa, que saiu. Preferi fazer na mão. Bem, eu já fiz a sombra. E aqui eu não mostrei, eu pensei que estivesse gravando, mas não estava. Eu achei que o centro estava sem luz, então eu apliquei um pouquinho do branco, certo? Então, nossa cestaria está assim, ok? Nossa cestaria está assim. Agora nós vamos fazer a imitação de ferrugem. Eu escolhi para essa garrafa ferrugem, mas poderia ser simplesmente uma pintura, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Assim, um detalhe. Eu gosto, eu acho que fica bonito, não fica tão artificial. Eu gosto, quando eu termino toda a cestaria, eu gosto de passar lixa. Eu pego uma lixa 220, tá bom? Pode até ser uma mais fina, é porque eu não tenho aqui. Ah, eu tenho. Eu tenho uma 360 aqui, mas eu gosto mesmo da 220, tá bom? Aí você vem e faz isso, dá uma lixadinha. Isso aqui vai fazer o seguinte, vai ajudar que os carocinhos de tinta que é formado quando a gente passa o rolinho, né? Quer ou não, faz aquela espuminha e fica. Então, quando a gente faz isso, eles é como se partissem. Então, eles dão uma imperfeição. E essa imperfeição vai ajudar na visualização, digamos assim. É como se fosse realmente como é que chama isso? Um sisal. Entendeu? Aqui, repare, ela perde aquela coisa muito... Ó que bacana que fica. Eu gosto muito de fazer assim. Agora, cuidado, aqui eu exagerei um pouquinho, mas... Aí, limpo, certo? Ó. Ele fica arranhadinho, olha que bacana. Eu gosto muito desse jeito que fica. Bem, vamos agora fazer a nossa... Gente, isso aqui, ó, a tinta vazou, tá vendo? Isso aqui a tinta vazou. Mas não tem problema porque a gente vai cobrir. Então, quando vocês estiverem fazendo, não tenham preguiça de levantar e pegar a lixa de vocês para passar aqui. Por exemplo, aqui agora eu já não vou poder mais me dar o luxo de não passar lixinha ou não passar uma borracha, certo? Ó, e agora a gente vem, ó, acertando aqui, tá bom? Opa, agora o negócio correndo aqui. Deixa eu dar opa. Aí eu venho aqui com a lixa ou com a borracha de lápis, aí faço isso. Aqui uma tintazinha que vazou. Na parte de cima, a mesma coisa, ó, protegendo a nossa cestaria, tá certo? E vamos fazer a nossa imitação de ferrugem. O ferrugem, ele pode ser feito... como eu disse, aqui é uma variação, porque assim, se a gente for ver, tem várias vertentes do artesanato, e o que a gente faz é imitar. Tem quem faça o ferrugem usando amarelo ocre também, tem quem faça o ferrugem usando nuances de verde. Eu prefiro fazer dessa forma que vou fazer aqui, certo? Que é usando só. Eu vou usar o terracota, mas pode ser um laranja, um tom assim, alaranjado, tá bom? Tem uma cor chamada âmbar, fica bem bacana. Ó. E agora eu vou, certo? Aplicar duas mãos da tinta. Ui. Cadê o pincel? Vamos usar esse
esse aqui, tirando a água. Pode até querendo trazer ele com um pouco de água, não tem problema. E aqui nós vamos, ó. Eu acho que a minha garrafa de modelo, e vocês vão perceber isso, eu fiz com... Peraí que eu me lembro do tom que eu fiz. E ele fica bacana também. Ferrugem. Interessante. Eu fiz com a cor ferrugem. Cerâmica, minto. Mas pode ser feita com a cor ferrugem. Eu fiz com a cerâmica. Tá dando pra ver aí, Adriana? Aí agora, gente, ó, eu vou dar uma secadinha, tá bom? Peraí, vamos terminar aqui. Ó, por dentro também, na boquinha, eu passei um pouco do primer, tá bom? Vai secar, dá mais uma demão e volto. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou secar, vou dar mais uma demão e quando eu vier, já é pra técnica, tá certo? Aqui eu não passei, não tive o rigor de passar o rolinho. Por quê? Porque a gente vem fazendo a técnica, então não há necessidade de ser uma pintura perfeita, tá certo? Então vamos lá, secar, tá fazendo onde? Foi. Bem, eu já pintei, sequei, tá certo? E agora nós vamos fazer o ferrugem. Então assim, o efeito. Existem várias formas de fazer, vários jeitos de fazer. Ele é feito com uma buchinha, certo? Pode ser, quem tiver a esponja marinha, é essa daqui, tá bom? Ou existe a similar, que é esta aqui. A esponja marinha, ela é da natureza. E essa daqui é uma similar. Quem não tiver, gente, pega um pedaço de esponja, tá certo? Até de bucha de prato, picota ela, ao invés de cortar, picota ela, certo? Sai puxando os pedacinhos, ela vai ficar mais ou menos assim e faz a sua técnica, tá bom? Então, olha, essa esponja a gente trabalha com ela molhadinha, vou molhar aqui, e para isso eu vou usar, aqui eu vou usar o betume na cor marrogane, esse é o marrogane. Eu chamo marrogane, mas eu já ouvi, gente, o povo chamando marrogane. Então, na verdade, eu não sei qual é o nome, é marrogane. Ó, trouxe minha buchinha molhada, tá certo? Molhei aqui na tinta, no betume, esparramei aqui, tá bom? Esse lado tá encharcado, esse lado tá limpo. Então, qual é a lógica do trabalho? Eu vou espanar com esse lado. Eu vou espanar com esse lado, vai fazer esse borrão. E com o lado limpo eu venho suavizando, tá bom? Essa é a lógica do trabalho, esse é o trabalho. Vamos pra cá, então bora lá. Vou fazer primeiro aqui o fundinho. Ó. E aí, Adriana também. Ó. Aqui nem tá precisando eu tirar, não tá formando borrão, que bacana. Ó. Não tô tendo que tirar o excesso. E essa é a técnica, tá certo? Eu vou fazer aqui um borrão pra mostrar, ó. Então, sem desespero, venho com o lado limpo e vou suavizar. Tirei demais, volto. O legal... E aí, brinca.
Certo? Essa é a nossa técnica. Agora eu vou fazer o outro lado. Pode? Ó, fiz. Tá bom? Ó. Vou lá. Trabalho aqui a tinta, né? De betume. Gente, para quem não tem o betume, não tem problema. Pega a tinta, uma tinta marrom, por exemplo, ou até mesmo preto, se quer que fique mais escuro. Põe um pouquinho de gel, tá bom? O gel para matizar. E faz esse trabalho. O segredo é que, qual é o segredo de usar o gel? É que ele dá uma certa transparência à tinta, retarda também a secagem, aí vai permitir, é uma das vantagens do gel, é que ele permite, ele retarda a secagem. Então, ó, eu posso bater aqui e posso vir depois corrigindo, ó, ele não deu aquela chapada na tinta. E aí, ó, vou virando. Opa, meu dedo pegou do outro lado. Eu tô com medo, na verdade, de sujar nossa cestaria, por isso. Melhor seria se eu tivesse secado a parte do fundo, mas sem problema, ó. Mais um pouquinho aqui. E aí, na verdade, sou eu, o artesão que vai dizer, pra mim chega, pra mim tá bom. E aí, Drica, tá um ferrugem bacana. Aqui nessa garrafa, ela não é de rosca, ela é de tampa, então ficou. Aqui eu não tô tendo como vir com a bucha. Muito simples, ó. Pincelzinho e dou uma batidinha aqui. Pronto. Eu vou abaixar aqui. E sei que vai sujar, mas não tem problema, depois eu corrijo lá a boquinha da garrafa. Ó, bacana. Bacana. Opa! E aí, Drica, ficou legal? Tá um ferrugem bacana. Pronto, na nossa ferrugem feito. Aí a gente agora vai fazer o seguinte, pode deixar, não tire ainda não. Ó, a gente vai tirar com cuidado, certo? Lembra aquela parte que eu falei que parecia um descascado? Não, não era descascado, era... A garrafa pra baixo. Opa, isso. Eu me perco às vezes. Tem que... A Adriana tá aqui me lembrando. Eu vou ter que fazer uma correção. Ó. Ah, não, sem preocupação, gente. Aqui vai o... Vou mostrar a vocês. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu aqui. Vendo? Aqui, se eu não fosse fazer... se eu fosse fazer uma outra técnica chamada descascadinho, que a gente simula realmente um descascado, eu teria que pintar isso aqui. Então, mais uma vez, eu colocaria fita crepe e consertaria. Mas aqui a gente vai entrar com um cordão. Ó, a gente vai entrar com um cordão, um sisal, um cordão que você tiver. Quem gostar, aqui cabe uma cianinha, porque nós fizemos com o intuito de São João. Não que cianinha seja, pelo amor de Deus. Mas aqui caberia uma fita feita com uma chita, certo? Então, aqui essa emenda é o que você quiser, tá bom? Eu vou dar uma secadinha e volto pra gente invernizar, tá bom? Oi, gente, assim ficou nossa garrafinha, certo? Eu adiantei porque o processo de colagem ia ficar muito demorado, muito
como é que se diz? Muito chato. Antes de passar o cordãozinho, de fazer o acabamento, lembra daquele defeitozinho? Ó, sumiu. Antes eu passei o verniz. Eu gosto do verniz, pode ser de qualquer marca. Eu gosto do verniz brilhante. Eu gosto de minhas peças brilhando. Então eu uso verniz acrílico, sempre acrílico, porque eu tenho rinite e aí o spray, certo? Pra mim é veneno. Mas assim, caso você queira utilizar essa garrafa como utilitária, por exemplo, vou colocar um licor, certo? Então, o licor ele vai escorrer, ou um suco vai escorrer, e aí o que é que eu faço? Você passa um verniz spray, ou um verniz mesmo de pincel, um verniz geral, que a durabilidade dele é maior, certo? O verniz acrílico você pode limpar, passar um paninho, mas com o verniz a base de solvente, você pode lavar sim, pode levar na torneira lavar, que ele está protegido, tá bom? Então assim ficou a nossa peça, tá certo? Para dar o charme, eu fiz na verdade essa guirlanda está grande para ela, eu vou fazer uma outra, para esta garrafa daqui a maior. Eu fiz essa guirlanda, sabe aquela palha de coqueiro? Eu fiz com palha de coqueiro e depois eu enrolei com sisal, com cordão. Pode ser também com o próprio sisal, ou pode ser a corda de sisal, você, se tiver grossa, você abre ela e ela vai ficar com aqueles círculos bonitos, certo? E essa foi nossa garrafinha, ó, toda, tá vendo? Com a nossa técnica. Eu amei o resultado e viva São João! Bem, para quem está assistindo agora no final, como eu disse anteriormente, esse vídeo é um vídeo caseiro, certo? A gente montou aqui em casa, a lâmpada aqui, enfim. Eu fiz para o grupo da gente, do grupo do WhatsApp, Artes para a Vida Saudável, tá certo? Que são aposentados e aposentadas do Tribunal de Justiça pertencentes ao Simpojut, tá bom? Foi um prazer, eu sou Rita de Cássia Assunção, tenho um ateliê, meu ateliê fica em Brotas, no Florestal Shopping, ali em frente ao Colégio Luiz Viana, e após tudo isso passar, terei um imenso prazer em receber a visita de todos vocês, tá bom? Um forte abraço e um feliz São João para todos.